Aí está. Bom dia, pessoal. Ó, 25 pila pra Rui Teixeira. Vamos dar-lhe. Já tocou pra Rui Teixeira aí. Tá 25 pila. Ah, já vamos? 10% nós já vamos. Ah, mas é tururu. Aí está. Bom dia, pessoal. Sabadão de feira. 13 de janeiro de 2000. Moisés se despedindo da família. 13 de janeiro de 2026. 11 horas e 28 minutos. Perdi a corrida no tururu. 25 km para Rui Teixeira, me interessava valendo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos. Agora aqui em Arroio do Sal, município de Arroio do Sal, Praia Lagoa do Cambuim, iniciando a jornada de retorno ao Cafofo do Sol, minha casa, minha vida. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá muito alto, né? E para quem viu o último vídeo de ontem, só para não passar batido, o Android Auto voltou a funcionar assim como quem vai a merda. E queria só agradecer a um colega que me deu uma dica ontem, que eu acabei não fazendo, mas eu acho que o fato de ter voltado assim como quem vai a merda tem a ver com o que ele falou. O colega disse que também tem problema com isso num Argo. E para quem não sabe, eu tenho um Cronos, é o mesmo carro, aquela coisa toda, né? E o problema ele resolveu desconectando a bateria, ou seja, resetando o sistema literalmente, né? Na fonte, foi na bateria, desligou a bateria, ligou de volta a bateria, daí resetou o sistema e voltou a funcionar o Android Auto dele. No meu caso eu não precisei fazer isso, só deixei o de carro desligado desde ontem à tarde quando cheguei, até agora não fiz nada, nada diferente. É o mesmo cabo que eu vinha usando, mesmo carro, mesmo celular, e agora 35 pila para Capão Novo, vamos dar. Só que tem que buscar 22 minutos. A viagem de 3,5 km por 35 pilas, só que ele vai esperar eu lá em Capão Novo. Uma viagem de Capão Novo para Capão Novo, olha só que absurdo isso aqui, tia. Uma viagem de Capão Novo para Capão Novo que eu tenho que buscar 25 km. Será que a Priscila vai me esperar? Será que ela não tá com pressa? Eu não. 35 pilas essa corrida para mim, se ela me esperar. E para mim tá valendo. Vamos combinar que no total o combo vai ser de 28 km. Que loucura, cara. Mas daqui de Arroio do Sal eu tenho saído vazio todo dia mesmo, né? Então pra mim tá tudo certo. Vamos lá então. Vamos buscar a Priscila primeiro, ver se ela vai esperar. Vou devagarinho, porque se eu pegar a estrada normal e cancelar, eu tô fudido. Ela tem que deixar eu chegar... Ah, já cancelou, tá. Ah, não, foi... Já cancelou, perfeito. Tudo bem, Priscila, eu te entendo, tá tudo certo. Né? O estagiário que quer nos fuder, 11 pila pra Pérola, buscar Avenida Federal, buscar 3, levar 6, 9, 11 não. Muito envolvimento para 11 pila, e Pérola é aqui nesse meio termo sul entre Arroio do Sal e Curumim, talvez ali não consiga nada. Estamos voltando para Porto Alegre, então direcionei para Ipanema, bairro da Zona Sul de Porto Alegre, próximo ao Cafofo do Sol. A minha ideia é fazer pelo menos R$150 até Tramandaí, pelo menos, né? Na verdade eu pretendo, eu almejo chegar em Porto Alegre com passageiro, pegar uma corrida daqui para lá ou para GPA, né? Se eu quero na GPA, naturalmente eu volto para Porto Alegre também com passageiro. Por que pelo menos R$150? Porque é o que tá pagando o BlaBlaCar aí, tá pagando em torno de 50 pila aqui do Arroio do Sal para Porto Alegre, 35, 40 de Capão para Porto Alegre. E eu acho um abuso, eu acho um favor desnecessário fazer isso aí. Mas, se for só para pagar gasolina, tá tudo certo. Mas eu, como tenho a condição de fazer aplicativo, então eu vou tentar fazer aplicativo. Se eu pegar 150 pilas, eu pelo menos fico com a minha consciência de que eu tô fazendo a mesma coisa sem fazer favor, entre aspas, né? E muito bons ouvidos para isso. Enfim, já me estendi, 4 minutos de take de partida. Vou indo vazio, pelo menos até Capão Novo, como tenho feito todo dia. Se a Priscila estivesse me aguardando, eu pegava a primeira corrida dela. Ó, tocou 35 pila para pegar... Ah, já caiu, era no tururu. Mas era pegar pro norte, a 8 km daqui pro norte de Arroio do Sal. Não consegui ver para onde era. Mas já caiu, era no tururu. Então é isso. Vão me acompanhando nesse retorno aí. Quando eu chegar em Porto Alegre, meu destino primeiro vai ser uma lavagem, porque o carro tá podre de maresia, tá grosso, tá bege, na verdade. 11 pila pra Pérola, aquela mesma corrida de novo, ó. Essa corrida tá tocando já a terceira vez, ela já tinha tocado antes de eu começar a falar com vocês.
todas no Tururu, tem ninguém em Arroio do Sal querendo fazer corrida para dentro da região, inclusive eu. Feito, eu parei aqui no posto que eu tenho almoçado todos os dias, para almoçar, inclusive. E abastecer não precisa hoje, porque ontem eu parei muito cedo. Então, a gasolina que eu coloquei ontem nem usei, e o que eu tenho dá o suficiente para chegar em Porto Alegre. E mais um pouco. E acho que todo mundo pensou que nem eu. Agora não são nem meio-dia, agora são 11h58. Cheguei aqui, era 15 pro meio-dia. E pensa na fila para almoçar. Me nego a ficar em fila para almoçar. Desculpa, mas eu me nego a ficar em fila para servir buffet. Eu me nego. Eu liguei o aplicativo e fiquei esperando no carro aqui. Eu disse, não, daqui eu não vou sair. Daqui sempre toca. Eu não quis forçar a barra e entrar em Capão Novo, aonde eu tô indo buscar agora, senão, porque eu pensei que poderia tocar para essa região aqui de Terra de Areia, né? Que agora eu quero voltar a Porto Alegre. Então, tem que abrir um pouco os meus horizontes. Pensei, de repente tem uma viagem aqui em Terra de Areia, porque aqui do lado é coisa de 10 km. Então, fiquei por ali no posto. Tá, então, 18 pilas, vai tocar uma corridinha, que é no total de 10 km, que eu tô indo buscar 6,7. Vou levar pra onde? Nem vi pra onde eu vou levar. Isso aqui é Capão Novo, eu acho. Eu só sei não. Tirei o gigo aqui. Tá aqui. Paraguaçu 3834. Não me diz nada. Porque a Paraguaçu, ela não tem padrão nenhum de numeração. Cada praia, né, de Capão Novo, que seria um bairro de Capão Novo, tem uma numeração, e eu desisti de entender, né? Nunca consegui pegar critério nenhum da Paraguaçu. Às vezes eu paro de um lado, às vezes é do outro. Então, Paraguaçu eu só vou. Não disse, eu não vi o mapa. Poderia ter visto se era pra cima ou pra baixo. E poderia abrir agora o gigo, claro, aqui também, mas eu tô com preguiça. Mas como eu tô direcionado para Porto Alegre, com certeza é em direção ao Capão da Canoa. Deve me colocar dentro do Vucu Vucu, né? Com maiores chances aí de conseguir uma corrida para fora. Ou, por que não trabalhar nessa batida até Tramandaí, fazer essa grana aí que é o mínimo que eu imagino, que é R$150 para pelo menos não ficar pensando que eu poderia ter feito um BlaBlaCar e não fiz. Tá? Vamos lá então. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. 4 aí, o som de Bob Marley. Aqui foi talvez o primeiro take, ou um dos primeiros takes aqui dessa temporada de praia, né? Esse trecho aqui entre Capão Novo e Praia do Barco. Então, só para se despedir no mesmo nível, na mesma vibe, ao som de Bob Marley, muito vento na beira da praia. Tô buscando minha segunda corrida na Rua Garibaldi, que eu não sei onde é, mas eu acho que é a Praia do Barco, para levar ali para Marabá, no centro de Capão, e se despedir também do centro de Capão dessa temporada. Só espero, sinceramente, agora, nesse momento, que não esteja trancado para não passar raiva, né? Não ficar com essa impressão de Capão do Canoa, que por sinal, na minha opinião, é uma cidade sensacional. Da esquerda? Isso.
Nesse aqui? Aham. Feito então, moça. Muito obrigada. Um bom trabalho pra Uma ti boa aí. viagem pro Valeu, senhor. obrigado. Agora partiu Atlântida Sul, já tocou aqui, ó. Viu? Feito, tchau, tchau. Tchau. Ó, 99 também tá me querendo. 99 também tá me querendo, mas vamos pra Atlântida Sul. Feito então, trouxe a moça pra trabalhar aqui na Marabá, no condomínio. E não doeu, o trânsito tem umas tranqueirinhas, mas nada demais. As voltas lá estão daquele jeito, mas nada demais também. Agora já tocou aqui buscar 25 pilas. Vamos ver. Bah, já perdi o gigo agora porque entrou uma 99 em cima e eu não vi. Eu só aceitei, eu ia ver depois a relação. Mas 25 pila para Atlântida Sul. Ok, tá me levando. Tá mal paga? Tá mal paga. Deve ser uns quase 20 km. 15, 20 km. Vou buscar no bairro Santa Luzia, que é perto do... Aqui nessas bandas aqui. Tá dando 5 minutos a partir de agora, 1 quilômetro. Deve ser uns 15 quilômetros, 17 quilômetros por aí até Atlântida Sul, para 25 pilas. E nada mais. Ele quis entrar, pediu para entrar escondido no posto. O rapaz que eu trouxe lá de Capão, funcionário aqui do posto, não sei se médico, enfermeiro, não vem ao caso. Me deixa ali atrás, moço, para os pacientes não me verem entrando no posto. Eu entendi por que ele quer entrar escondido, porque... enfim, cara muito esquisito. Para não falar mais nada. Já tocou, eu tô aqui em Atlântida Sul, já tocou para rodoviária de Osório. Um desaforo, 29 pila para 24 km. O estagiário sabe que eu quero ir embora e tá me pagando só a gasolina mesmo. Ele tá me mandando de BlaBlaCar pra casa, literalmente. Quando eu finalizar, eu vou ter 90 pila e vou estar em Osório. Talvez dali de Osório fica difícil conseguir uma corrida, porque dali só se for direto, né? Até poderia conseguir uma corrida para Glorinha ou para Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, e tal. E é a minha torcida. Vou chulhar para isso. Daí se eu voltar para a Estrada Velha, melhor ainda. Às vezes vai adorar. Vai adorar curtir a paisagem da Estrada Velha. Ali a 030 entre Osório e Porto Alegre, né? Uma estrada maravilhosa e tal. Podia ser. E não vou reclamar se for o caso. Mas enfim. Estamos no limite, né? 90 pila para até Osório em 4 corridas. No limite. E é isso, pegar aqui na Saquarema, principal de Atlântida Sul, a Clara, a rodoviária de Osório.
E agora, José? 1h30 da tarde, rodoviária de Capão de Osório aqui. Trouxe a moça, entrou muda, saiu calada, nem sei pra onde ela vai. Sei que ela vai pegar o bus pra algum lugar. Enfim. Agora eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Eu vou naquele posto que tem aqui na lateral da 101, que eu fui aquele dia quando eu saí daqui. Teve um rapaz que me gritou ali agora quando eu passei. Deve ser um colega escrito: "Vamos, Daniel, não sei o que, diário de um Uber, blá, blá, blá." Um abraço pra ti, meu bruxo. Tava aí na rodoviária de Osório. Tentando a boa, provavelmente, né? Enfim, viram que lindo o Morro da Borrússia? Mostrei no take anterior. Eu ainda vou voltar um dia ali com calma, lá em cima na plataforma, lá no Belvedere. Fazer umas imagens, fazer uns takes, levar o Moisés lá pra conhecer. Morro famoso aqui da região, Morro da Borrússia, que deu origem ao frigorífico Borrússia, né? Porque quem não conhece... Olha a 101 parada, tia. Ah, mas que loucura, 101 tá parada, direção a Porto Alegre. Que loucura. Bah, agora eu vou chulhar uma viagem pra Santo Antão. Ou eu vou voltar vazio pela Estrada Velha, passeando. Quero nem saber, não vou pegar tranqueira de graça. Se tiver que vazio, que eu vou passeando pela Estrada Velha. Inclusive eu vou ter mais chance de pegar viagem, né? Em Glorinha, Santo Antônio da Patrulha, Patati, Patatá. O posto lotado também, não tem vaga para estacionar, eu só quero mijar. Puta que pariu, todo mundo teve a mesma ideia que eu. Fila para conveniência. Oi? Ali é nosso também, não é cobrado, é seguro e é melhor pra você sair, tem bem mais espaço, né? Tá, beleza, eu tô procurando uma vaga mesmo, só quero ir no banheiro, na verdade. Só quero dar um mix. Se quiser botar ali ligeirinho. Aonde? Ó, rapaz aqui vai me ajudar, chama vaga pra mim aqui, pra... Posto lotado. Lotado, fila. Oi? Pra trás depois. Aqui, eu vou largar aqui, pode ser? Não, mais um pouquinho. Esse aqui, aham. Tá. Puxa pra trás é mais fácil. Tá, fechou. Vou ali rapidão mijar então. É só que eu quero mesmo. E depois vamos ver o que fazemos na nossa vida, né? Esperar. Não tão preparado pro sucesso. Saí ali do posto que eu tava mijando, ali bem aqui na frente. Eu olhei pro lado, tinha um restaurante de ala minuta aqui. Eu olhei, espiei de longe, plaquinha verde aberto. Não tinha ninguém. Tá, posto lotado e aqui vazio. Tá, vou ali comer, né? Aproveitar enquanto toco, não toco. E daí vim, cheguei ali, fui direto, vi que era um buffet de ala minuta. Ah, melhor ainda. Cheguei ali, a moça veio pedir desculpa, moço, não sei o que. Tinha uma alta demanda, restaurante vazio. Alta demanda hoje e tal, não sei o que. Acabou a nossa carne, mas já estão providenciando os bifes, o resto tem tudo aí. Eu olhei ali, tinha mesmo. Arroz, feijão, batata frita, uma massinha, uma salada e tal. Tá, beleza, mas tudo certo, espero. Pensei, tá, 5 minutos. Em 5, 10 minutos no máximo eu faço os bifes, né? Eu só precisava de um, na verdade. E só tinha eu no restaurante. 20 minutos eu fiquei parado ali. Abriu pra colocar pra oferecer uma viagem enquanto eu aguardava que matasse a vaca pra trazer no frigorífico. Daí nisso o aplicativo de estagiário tocou como quem vai a merda. Tinha até esquecido que ele existia. Sim, tô ligado desde então. Fiquei acho que uma meia hora com o aplicativo ligado. Nada. Tocou 47 pilas pra Santo Antônio da Patrulha. Então bora lá fugir da freeway, principalmente. Só que eu não gostei de andando 50 minutos. Pra quantos minutos? Pra quantos quilômetros? 34 quilômetros, R$47. Que absurdo, sabe? A relação dessa corrida do estagiário no interior não precisa, basta, né? É terrível. E vou ter tranqueira, 50 minutos tá dando. Vamos ver a nota do Gustavo. A única coisa que eu não analisei foi isso. 5.0, tá? Não quer dizer nada, pode ser que o cara tenha poucas viagens, eu nem vi isso aí na hora da chamada. Enfim, cidade de Osório tá vazia, a Freia tá lotada, parada, os restaurantes, pelo menos do posto, lotado com fila na rua, o outro vazio sem carne, e eu morrendo de fome, não comi nada ainda. Por sinal, eu não comi nada. Tomei café antes de sair de casa e tal.
Mas, tá, lá em Santo Antônio eu acho alguma coisa, não é possível, né? Nem que eu paro numa tenda na beira da estrada, pego um pastel e um caldo de cana. 13,57. Eita, tudo parado. Ah, porque aqui é o acesso também. Eu acho que a Flui tá melhor ainda. Claro. Não adianta, não dá pra saber sempre, Exato. não dá pra acertar sempre. Exatamente. A Flui tá indo e a gente tá parado. Mas tá tudo certo. Quem diria lá na hora do acesso que ia estar assim. Aham, exatamente. E a lagoa parece que tem onda hoje, ó. Tá, né? Ah, 5 pila. 5 pila ele me deu a mais. Vamos ver quanto tempo deu a corrida. 1h15. Quanto que dizia que ia ser? 56 minutos. Aumentou R$5 o valor da corrida. Só para não passar batido. Feito então, cheguei aqui em Santo Antônio da Patrulha. Não, desci aqui a Avenida Borges Medeiros. Direção Freio de Mão. Eu nunca tinha entrado nessa cidade, já tinha passado algumas vezes pela RS 030, a Estrada Véia, né, conhecido como Estrada Véia, mas eu nunca tinha entrado aqui. Eu sei que São Francisco é conhecida pela cachaça, né? Tem bastante cachaçaria aqui, bastante alambique e tal. E fora isso, não sei muita coisa de São Francisco, a não ser que é uma cidadezinha bem antiga, histórica, tradicional do litoral norte gaúcho, apesar dela estar ao que, uns 60, 70 km, eu acredito, lá do mar, né? Ela é considerada na região do litoral norte gaúcho. Pelo Waze aqui ele tá dando 1h30 de viagem ainda para Porto Alegre, mas ele tá mandando eu pegar freeway, mas eu não vou fazer isso.
Agora, eu primeiro quero ver se eu acho um lugar para comer alguma coisa, qualquer coisa, um lanche, um pastel, sei lá, qualquer coisa rápida, né? Não quero perder tempo. E que eu tô morrendo de fome. E depois vou pegar a estrada vazia em direção a Gravataí, né? Direcionado como estou, desde lá do Arroio. Ver se toca alguma coisa. Depois, se eu chegar na região de Gravataí, com certeza de lá para Porto Alegre tem pelo menos mais uma, 2 corridas. Já fechei até agora 5 corridas, R$136. Tô quase batendo a minha meta de 150 pila. Que absurdo, né? Vamos combinar. Mas eu me propus a isso, né? A fazer esse trajeto, passeando de alguma maneira, sendo recompensado pelos passageiros. Se eu fosse direto a Porto Alegre, talvez eu já estivesse lá. Talvez, não sei também. São 13h17. Não, com certeza. Eu comecei, era 11h15, liguei o carro, era 11h15, né? A bateria tá acabando? Eu não carreguei ontem. Ontem eu não carreguei, é verdade. Cheguei em casa, chutei o balde, fui pra praia, não carreguei a câmera. Vou ter que trocar de bateria na próxima paradinha aqui. Quando eu parar pra comer alguma coisa, eu troco de bateria. Enfim, vamos voltando então. Vou mostrar pra vocês do trajeto pela RS 030. A não ser que eu pegue uma corrida direto daqui pra Porto Alegre, daí provavelmente eu vá pela Freeway. Até porque daí o estagiário paga o pedágio, né? Eu acho que pelo menos eu ganho tempo. É mais rápido pela Freeway, com certeza. Mesmo na situação de estrada pesada como está hoje. Mas se eu for vazio, eu vou pela estrada velha passeando. E para ter mais chance também de pegar alguma corrida. 13h18 da tarde. Esse cara eu passei 2 vezes por ele, aquele Logan branco que tá ali na frente, ó. Ele se envolveu lá atrás numa outra confusão com uma moto. E agora tá aqui batido, ó. Esse Logan branco. Vamos ver se tá batido valendo. Sei que tá no meio da faixa aqui. Ali na frente tem uma... Não, ele não tá batido valendo. Quem bateu valendo foi essa tracker aqui, ó. Mas é engraçado, curioso, eu ia comentar que foi o 3º acidente que eu vejo nesse trajeto. Nada demais, assim, coisinha de ratão, tá ligado? Que nem agora. Não sei exatamente o que aconteceu. O Logan só tava fazendo, tipo, meio que uma cobertura ali pra aquela tracker. Mas a outra lá atrás, o Logan também tava envolvido. Ele tava parado na frente de um carro lá e tinha uma moto que se bateram, sei lá, se desentenderam. Aqui tem um posto que eu poderia parar para comer, mas tá lotado pelo jeito, ó. Até agora eu não vi nada para comer aberto. Tinha um X ali que me chamou a atenção, mas tinha uma placa: retornaremos dia 7. Feliz Ano Novo e foda-se, né? Aqui tem um posto de Ipiranga. Não vou parar aqui. Eu vou ver se eu acho uma tenda. Daqui a pouco deve começar as tendas que tem nessas estradas aqui. Comer um pastel bem raiz. Se pá, um suco ou uma água de... Como é que eu falei antes? Caldo de cana, que é bem tradicional essa região aqui. Enfim, eu espero que eu esteja na RS 030. Eu peguei uma principal aqui pelo Waze e vim vindo. Mandei ele navegar para Porto Alegre, ele tá vindo. Eu acho que sim, que essa aqui deve ser a 030. E agora tá, é ali, ó, bem certinho, ó. À esquerda eu vou para a Freeway, mas eu não vou para a Freeway. E à direita eu sigo em direção a Glorinha e Itaquara, que é que eu vou fazer, seguindo pela 030. Eu, com chance, eu imagino que tenha chance de pegar uma corrida daqui algum morador dessa região, em direção a Gravataí, Porto Alegre, ou até mesmo a direção a Glorinha, talvez, né? Por que não, né? Por que não? Chance eu tenho. Agora, se eu pegar a Freeway, com certeza não tenho chance alguma. E vamos voltando, batendo lata. Batendo latinha aqui na 030. Nada aberto. Passou 2 boliches já até agora e fechados. Eu não sei o nome dessa região aqui. Mas olha que lindo. Não sei vocês, mas eu acho maravilhoso os nossos campos. Deixa eu aproveitar esse take e falar rapidamente sobre a minha impressão sobre trabalhar no litoral norte gaúcho, tá? Já falei em outras oportunidades que, na minha opinião e pela minha experiência, tá? A semana boa de trabalhar no litoral norte gaúcho é essa que está se encerrando agora. Entre Natal e Réveillon, um pouquinho depois até que as coisas retornem, né?
porque tem muita gente de recesso, principalmente, e de folga, e que aproveita essa época para ir para a praia, para passar o Réveillon e tal, aquela coisa toda. E por quê? Por que é melhor? Por que é bom essa época? Porque o Porto Alegre está vazio, é onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu me viro. Porto Alegre está vazio, isso é fato, ponto. Então, o litoral norte gaúcho em relação a Porto Alegre nessa semana que se passou, ou que está se encerrando, a demanda do litoral norte gaúcho é melhor. A partir de agora, pela minha experiência, eu acho que vale a pena ficar em Porto Alegre, por exemplo. Volta um pouco de gente, é claro que o movimento vai ser menor, vai ser mais baixo do que meses anteriores, é óbvio que vai ser, não tem como ser diferente. Mas, na minha opinião, não vale a pena trabalhar no litoral norte gaúcho nessa mesma época, porque também a cidade de Capão da Canoa fica esvaziada, muita gente volta, o pessoal não tem dinheiro, o dinheiro desse pessoal não é infinito, então também fica esvaziado Capão da Canoa, de alguma maneira, em relação a esta semana agora. Então daí, trabalhar na praia não deixa de ser vantajoso, né? Por várias situações, sem contar o estresse dessa questão de ter que buscar na praia toda hora, levar pra praia toda hora, e trabalhar de noite é aquela coisa, tipo, tu vai pegar o passageiro bêbado nas festas, tu vai levar para casa e a próxima corrida tu vai ter que voltar na festa para buscar de novo. Não existe conexão entre corridas na praia na noite, né? Tu pega na Central de Atlântida, tu leva para Rainha do Mar, tu vai ter que voltar para a Central de Atlântida para pegar o próximo passageiro. Tu pega na Maori, se tu quiser, né? Se tu resolver entrar na Maori, tu vai levar para Capão da Canoa o passageiro. E se tu quiser o próximo passageiro, tu vai ter que voltar para a Central de Atlântida ou para Maori, se for o caso. Então não tem conexão. Então é muito deslocamento de noite, tá? Muito deslocamento vazio. De dia é muito estresse em relação à praia, em relação à areia, em relação à tranqueira da Paraguaçu. Então eu não vejo vantagem alguma em trabalhar no litoral a partir de agora, né? Porto Alegre se torna melhor. Não que fique bom, não. Só vai ficar ok, equilibrado, a partir de março, a partir do retorno das aulas, que eu não sei quando é. Deve ser lá pela metade de fevereiro. Daí fica equilibrado novamente, né? Mas no nosso litoral tem alguma coisa que para mim me apaixona, né? Que para mim é o que me faz me movimentar, que são as paisagens. Tu andar pela Estrada do Mar olhando para a direita e vendo a serra, olhando para a esquerda e vendo o mar, olhando para a direita e vendo as lagoas, olhando para a esquerda e vendo aqueles condomínios que esteticamente são bonitos, sim. Isso aí não tem preço. Em Porto Alegre tu não vê nada, tu não tem paisagem nenhuma. Tu está sempre ali no meio do trânsito, no meio das tranqueiras. Aqui tu tem essa oportunidade de ver isso, ó, de ver, opa, errei aqui a posição e não está indo, né? Ver campo, ver vaquinha, ali na praia tu vê isso também, né? Então, isso aqui é um prazer que a gente não tem na cidade, que eu não tenho na cidade. Então, isso aqui também é compensador, isso aqui também entra na conta, se vale ou não vale a pena trabalhar. É bom para dar uma relaxada na cabeça, às vezes. Apesar de eu ter ficado bastante estressado em alguns dias dessa semana aí, de alguma maneira, isso aí me aliviou e tal, enfim. E sem contar que a vibe de férias, o pessoal tá sem pressa, isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Que vão te deixar esperando por vezes. Mas tá sem pressa, tá tranquilo, tá numa outra vibe. E também é gostoso trabalhar assim, de alguma maneira, né? Mas é muito cansativo, é muito estressante, não é fácil bater meta. Eu tive um dia extraordinário, na minha opinião, foi o dia 1º, tá? O dia 31, ele foi bom na perna da noite ali, entre 6 e 11 da noite, porque a cidade ficou vazia, Capão no caso, a cidade ficou vazia, porque o pessoal foi se organizar para a ceia, e aí rendeu, né? Apesar de uma dinâmica mentirosa de mais 15, que na prática não era, os preços estavam ok, estavam bons, estavam bem pagas as corridas, estavam rápidas, né? Então ali foi ok trabalhar 31 de noite, dia 1º foi, eu não esperava o que foi, dia inteiro mentiroso, é verdade, mais 15 da primeira à última corrida, mentiroso, é verdade, mas eu fiz muito mais do que eu imaginava. Os outros dias foram normais, nada demais, e com muito trânsito, muita tranqueira, muito passageiro mal educado, muito passageiro sem noção. Então tu tem que saber dosar muito isso, né? Eu espero que com essa série de vídeos que eu tenha feito, se tu tem alguma dúvida em relação a trabalhar no litoral, tu tenha tirado, né? Tu resolveu que vai encarar a noite, vem,
Quer trabalhar à noite? Vem, tu vai ganhar dinheiro, com certeza tu vai ganhar dinheiro. Se for cara de pau e cara de pau não, cara dura de fazer plantão na Maori, por exemplo, com as plaquinhas luminosas, Maori, privilégio, essas festas aí, tu vai pro FPF, vai ganhar dinheiro também, vai fazer, né? É só achar o teu caminho, né? Se tu gosta de trabalhar de dia como eu, te prepara pra passar raiva na Paraguaçu. Mas demanda tem, o pessoal tem me perguntado todo dia, tá valendo a pena? Cara, tá lotada a cidade, tem gente, tem tem né? O tempo inteiro. Ali, Capão, né? Capão. Tem corrida o tempo inteiro. Mas, né? Tem estresse, é cansativo e tal. Enfim, tá? Já falei demais nesse take. 7 minutos praticamente. E eu sigo aqui, continuo pela 030. Não vi nada pra comer ainda. Agora entrei num túnel verde aqui, que eu não faço ideia do que se trata. Acho que estão arrumando essa estrada, nem sinalização tem. Mas eu sigo aí. Pelo Waze está dizendo que eu vou chegar em Porto Alegre às 5 horas da tarde. Daqui a pouco eu já aborto comer alguma coisa por aqui. Já vou direto pro Zafari, que eu descobri que tem jogo da NFL às 6h30 da noite, tarde, noite. E eu falo, tenda da Figueira, a 100 metros, fechou. Era isso que eu queria. É para isso que eu vivo. E ela disse que tem caldo de cana. E tem um carro estacionado na frente, então deve estar funcionando. É exatamente isso que eu queria. Pastel frito na hora, queijo, salame e linguiça. Sem contar que deve ter um caldo de cana também. Então vamos comer aqui, fazer um lanche, né? Na tenda da Figueira, aqui em... Deve ser município de Santo Antônio ainda. E depois vamos voltar ali para casa. Na verdade, ruim não tava. Mas eu criei uma expectativa desde o dia que eu vi um episódio do Abraço é Trip, o Pedro e a Bruna. Canal no YouTube, se vocês não seguem ainda, sigam lá. Eu adoro. Eu falei diversas vezes deles, principalmente do Vibe de 2, que é um outro canal, o primeiro dos viajantes que eu acompanho e tal. Enfim, eu vi um episódio há um tempo atrás já, do Pedro e da Bruna, que eles estavam no Brasil e foram passar o final de semana, fazer um conteúdo no litoral paulista. E daí eles passaram assim numa estradinha que nem essa, assim e tal, só que lá de São Paulo, né? E pararam numa tenda, comeram um pastel, caldo de cana. E daí quando eu vi a vida agora, eu me lembrei, essa estradinha tem essas tendas e tal. Vou parar e vou comer um pastel e tal. Lembrei. Daí criei uma expectativa lá em cima, sabe? Nada a ver, suco doce. Suco não, caldo de cana doce pra caralho. Doce pra caralho. Pastel desse tamanho, metade vento. Gostoso, bem feito, foi frito na hora, foi frito na hora. Cheguei a queimar o céu da boca. Mas nada a ver. O recheio gostoso, ok, mas metade era vento, pô. Eu imaginava um pastelão daqueles de 30 centímetros, bem recheado, gordo, sabe? Com ovo inteiro dentro. É isso que na minha cabeça eu tinha isso. Um ovo inteiro dentro. Um suquinho, um caldo um pouquinho mais gelado. Menos açúcar, apesar de ser cana de açúcar, né? Achei muito doce. Mas enfim, é expectativa versus realidade, né? Eu criei expectativa e o problema é meu. Pra ruim não serve, né? Não tô falando mal da tenda da Figueira, muito pelo contrário. O rapaz super atencioso, me atendeu, fez tudo direitinho na hora e tal. Passou a cana ali, enfim. Mas, decepcionei. Então não acreditem em tudo que vocês veem na internet, tá? Esse é o recado que eu queria dar pra vocês. Eu vi aquele dia e pra mim era a melhor coisa do mundo, sabe? O que eles comeram. Foi só um pastel bem feito e nada mais. Agora seguimos aqui pela RS 030. Deixa eu abrir a navegação aqui que eu não tinha aberto ainda. E 5h15 tá dando pra chegar lá em Iparema. Então acho que a estrada vai ser tranquila, tá vazia, como vocês podem perceber. E ela deve permanecer assim até Gravataí, né? E daí Gravataí deve começar um pouco de movimento. Eu espero pegar pelo menos mais uma corrida pra casa e fechar os meus 150 pila. Que não bati isso ainda. 13h58 da tarde. Passando pelo município de Glorinha agora. Tô bem no centrinho urbano de Glorinha. Uma igrejinha bonitinha à esquerda ali, ó. Não sei o nome dela. Na GoPro ela não aparece, tio. GoPro ela
ela achata toda a imagem. Aí agora é só que vai aparecer a igreja para vocês, ó. Enfim, esse é o município de Glorinha, na metade do caminho entre Gravataí e o litoral. Ó, o X do Anão fechado também. E já estamos acabando Glorinha, ó. Por sinal, é isso aí, ó. É isso aqui que tem, não tem mais. Ah, e o Waze continua mandando eu pegar freeway, tá mandando eu pegar freeway ali adiante, mas eu não vou pegar freeway. Eu vou por aqui até lá. E o aplicativo, eu tô com mais 8,25, eu não comentei isso antes. Eu tô com mais 8,25 desde Santo Antônio da Patrulha. E não tocou nenhuma vez, nem pra recusar, nem pra mandar a merda. Aqui tem uma rota lá, à direita tem uma estrada pra Taquara. Ah, podia fazer essa trip, né? Mas não hoje. Hoje quero ir pra casa, tô cansado. E seguimos reto aqui em direção a Gravataí. E já vai acabar a área urbana de Glorinha. Era isso, tá, pessoal? Não, tem mais coisas pros lados, né? Eu que passei pela faixa, não deu pra ver muita coisa. A cidade de fato é pequena, mas não é minúscula também. Tem muita chácara, muito sítio aqui, muita fazenda e tal. E ali na frente, ó, tem o acesso a 290, como tá dizendo essa placa. E o Waze quer que eu entre à esquerda e vá para 290, mas eu não vou fazer, vou seguir reto. Sou teimoso, sou cabeça dura. Aí, ó, aqui tem a rótula que eu tô falando, ó. Ela vai até aí Porto Alegre na reta, freeway na esquerda. Não é para dar esquerda. Tô rateando, ó. Seguimos em frente aqui, rumo a Gravataí. Este estagiário é um filho da puta, né? Olha onde eu tô. Tô na freeway. Tava chegando na altura do... Só confirmar se é Taquara mesmo. É, Taquara, Petrópolis. Tava chegando na altura da GM. Daí eu, sabe uma coisa, cansei. Peguei freeway e já tava indo vazio mesmo. Assumindo todos os BOs da vida. Desde que eu entrei na freeway, tocou pra buscar esse condomínio que tem a lado esquerdo da freeway, a 11 km de distância. 60 pila pra Avenida Taquara, lá no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Eu vou fazer. Dá um absurdo a relação. 50 km no total pra 60 pila. 1 hora de viagem. Mas eu vou fazer. Daí eu vou fazer quase 200 pila. Daí eu posso dizer pros guris lá, ó, é melhor ir de Uber no aplicativo do que de BlaBlaCar, né? Vila Morada Gaúcha, Via do Paraíso 630, Vila Morada Gaúcha. Eu nunca fui nesse lugar. Aliás, eu acho que eu já fui nesse lugar. Eu acho que é o condomínio que tem na frente da GM. Se for, eu já fui lá uma vez, deixar o passageiro. Mas eu nunca busquei. Mas enfim, vamos lá buscar passageiro então. E depois partiu Taquara, Avenida Taquara, bairro Petrópolis. Aí, ó, só mostrar pra vocês. Parada Verde dos Campos, eu acho que é isso. Do nada começou a tocar 99, que deixa de desligar essa merda. Não tocou nenhuma até agora, aliás, tocou 3 corridas só lá em Capão da Canoa. Nunca mais tinha aparecido 99 na tela. Eu tinha até esquecido de desligar. Parada Verde dos Campos, acho que é esse o nome do condomínio. Tendo que buscar lá na puta que pariu. Mais 2 inscritos eu ganhei agora, os rapazes da portaria ali, que eu tive que parar para fazer cadastro, aquela coisa toda. E daí eles vieram me perguntar do que se tratava o canal. Ambos fazem aplicativo também. Quem não faz aplicativo, na verdade, né? Todo mundo faz aplicativo, é impressionante. Na vida, tudo é passageiro, menos motorista de aplicativo. Eu escutava isso em relação aos ônibus, né? Na vida, tudo é passageiro, menos ônibus e cobrador. Agora é tudo motorista de aplicativo. Enfim, tô indo buscar a Cássia, então esse aqui é um condomínio. Eu tive uma vez aqui, como eu falei no take anterior, mas eu deixei na portaria, moça. E eu tava lembrando, foi justamente quando eu tava indo pra praia direcionado como eu tô hoje, só que é o inverso. Que a última viagem que eu consegui foi até esse condomínio, e daí daqui eu fui vazio até Osório. Hoje foi ao contrário. Não, eu fui até Santo Antônio, né?
De Santo Antônio eu vim vazio até Freeway. O estagiário me puxou pelos cabelos, mandou eu voltar um pouquinho. E a Cássia agora vai me deixar pifado lá no travesseiro. E depois, minha casa e minha vida. Eu não vou trabalhar mais, só vou pegar de corrida em direção à Zona Sul. Porque hoje é dia de retorno, não é dia de trabalho. Amanhã é dia de folga. E segunda-feira estamos na pista de novo. Ali na frente do container, por favor. Aqui? Isso. Muito obrigada. Feito, uma boa tarde, bom fim de uma ótima semana pra ti. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Feito, voltemos. Já estamos aqui. Já assumi, já cravei bandeira. Tá uma delícia de rodar em Porto Alegre. Segunda-feira eu que passei raiva segunda-feira. Hoje não vou passar raiva, hoje eu vou pra casa. Agora o Deus chega. O aplicativo tá ligado, é verdade. Direciona pra Ipanema, desde lá do Arroio do Sal. Mas não faço a menor questão mais. Agora é só se estiver no meu leito. Leito de... né, meu caminho natural. Preciso passar no super, não tem nada pra comer, pra beber, pra nada em casa. Então passar no Zafre antes, depois ficar fofo do sol. Mas ainda não estou finalizando esse vídeo. Quando estiver chegando em casa, eu dou mais um alô para vocês. 5h18 da tarde. Feito então, já aqui na Vedana, João Vedana, Vila Nova, Zona Sul de Porto Alegre. Já fiz minhas comprinhas ali no Zafre da Cavalgada. E agora estou finalmente chegando às 6h10 no Cafofo do Sol. Fiz uma corrida só em Porto Alegre. Peguei na Avenida Praia de Belas, um senhor, vim vazio do Petrópolis até a Praia de Belas, sem tocar nada. Daí tocou uma corridinha ali na Avenida Praia de Belas para Camaquã. E daí finalizei o dia de hoje. E agora bora descansar. Amanhã eu vou passar o dia com meus guris, que faz tempo que eu não vejo eles, desde antes do Natal, por sinal. E segunda-feira retomar tudo de novo, né? Queria lavar o carro hoje ainda, antes de chegar em casa, mas a lavagem que eu tinha em mente aqui perto de casa estava cheia. Tinha 3 carros na fila e eu não tô nem um pouquinho a fim de esperar. Então eu vejo de segunda-feira de manhã. Eu sei que segunda-feira vai ter mais carro ainda, né? Aí talvez eu saia mais cedo pra... O carro tá podre, não dá pra trabalhar assim em Porto Alegre do jeito que ele tá, sob risco de ser bloqueado, literalmente, né? Devido à maresia, devido à chuva que teve lá 2, 3 dias seguidos, enfim. Areia dentro do carro também tem. Ou seja, tem que dar uma lavada legal no Moisés para seguir firme e forte nos próximos dias. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem chegou comigo. Ó, Marcelo. Esse é meu vizinho, que eu confundo com o Marcelo de Gravataí. São bem parecidos os dois. Já apareceu aqui no canal, por sinal. Me buzinando na saída e na entrada do Cafofo. Enfim, deve estar voltando para casa. O carro dele, ele tem 2 carros. Ele tem um casinho antigo e tem esse carro aí da Movida, parece ser da Movida.
pelo adesivinho que tem ali atrás, deve ser da Movida. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não foram, faça aí imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para te deixar no comentário e eu ter certeza que chegou até o final é hashtag o Moisés voltou. Repito, hashtag o Moisés voltou. E a partir de segunda-feira vamos falar seriamente sobre o podcast do canal Diário de um Uber. Bora acertar então o primeiro episódio, bora combinar junto o primeiro episódio. Foi. Um beijo na bunda e até segunda.